Graça e paz, meus irmãos, amém? Estamos todos bem? Amém. Quem não estiver, vai ficar em nome de Jesus. Meus irmãos, como eu narrei hoje de manhã, depois de uma semana de muito trabalho ali em São Paulo, estamos de volta depois de um treinamento sobre discipulado. A igreja Sarang Church, lá da Coreia do Sul, veio dar esse treinamento aqui no Brasil durante uma semana e nós fomos ricamente abençoados ali na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, do reverendo Arival Dias Casimiro. E o que eu trago de volta é justamente isso, o desejo de trabalhar, de abençoar, para que nós vejamos o Senhor Jesus salvando vidas e a igreja trabalhando para formar os discípulos. Porque o Senhor faz aquilo que é impossível, que é salvar uma vida. Mas à igreja cabe a parte possível, que é formar o discípulo, que é ensinar a ele tudo que o Senhor tem dito para cada um de nós, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Esse é o nosso dever para com Rio Tinto. Nós temos que passar essa verdade, passar o conteúdo da palavra para a vida deles. E eu conto com vocês, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, eu não tenho condições de fazer isso sozinho, mas nós vamos juntos como igreja abençoar Rio Tinto no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos dar continuidade e na verdade já estamos finalizando, porque é um livro que tem apenas 2 capítulos. Vamos no livro do profeta Ageu mais uma vez. No capítulo 2, nós vamos ler do versículo 10 até o 23. Ageu 2, do 10 ao 23. Ageu, se você for lá para o final do Velho Testamento, você volta ao 3º livro, de trás para frente. Ageu 2, a partir do versículo 10, nós vamos ler. A palavra de Deus, ela diz assim, em Ageu 2, a partir do versículo de número 10. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: Ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo e esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo,
desde este dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amado e poderoso Deus, tu és o Deus, Criador dos céus e da terra. Nada, Senhor, veio a existir que não foi pela tua decisão perfeita, amorosa, de um Deus que não apenas cria, mas sustenta também essa criação. Da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração, fala ao coração dos teus filhos aqui nesta noite. Conversa conosco através da tua palavra. Não lemos qualquer texto, mas lemos a tua palavra. Então, que o teu Santo Espírito me capacite, me iluminando a explicar a tua palavra. E o teu Santo Espírito capacita os meus irmãos a entender esta mesma palavra. Fica conosco e nos abençoa, apesar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Estudando o livro de Apocalipse, estudando as cartas que o Senhor Jesus disse para o apóstolo João escrever para cada uma daquelas igrejas nos domingos pela manhã aqui na escola bíblica, nós temos aprendido que muitas vezes há uma diferença, há uma distância muito grande entre a forma como nós nos vemos e a forma como o Senhor nos enxerga. Por causa do pecado que habita na nossa carne, muitas vezes nós achamos que estamos vivos, achamos que estamos bem, achamos que está tudo em ordem com a nossa vida, e quando vamos diante do espelho e tentamos julgar a nós mesmos, muitas vezes nós nos aprovando, mesmo quando nós nos aprovamos, mesmo o Senhor estando a nos reprovar. Nós temos então uma dificuldade em fazer autoanálises. Embora o texto de 1 Coríntios 11, no versículo 28, quando diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, nos incentive a estarmos permanentemente nos autoexaminando. A verdade é que uma verdadeira autoanálise da sua vida, da minha vida, jamais poderá alcançar sucesso, jamais poderemos ter êxito nessa análise de nós mesmos, se não ouvirmos primeiro a voz do Senhor, a dizer quem nós somos e quem nós não somos. Há cultos que muitas vezes continuam acontecendo, ofertas que continuam sendo entregues, mãos que continuam trabalhando, palavras religiosas que continuam sendo pronunciadas por nós. Mas uma pergunta, muitas vezes, permanece escondida no coração de cada um. Deus recebeu aquilo que eu fiz? O Senhor, de fato, recebeu o meu culto, recebeu a minha adoração, ou ficou somente para os homens aqui desta terra? Será que é possível estar perto do altar? É possível estar no centro da religiosidade, mas estar distante do Senhor? É possível fazer a obra de Deus com as próprias mãos, enquanto o coração permanece longe, enquanto o coração permanece frio e distante? Será que é possível, então, construir e colocar pedras sobre pedras e, ainda assim, precisar primeiro reconstruir a própria obediência diante de Deus? O povo via ruínas do lado de fora. Quando o povo de Deus volta do cativeiro babilônico, aqui é isso,
esse momento que Ageu está vivendo. Eles conseguiam ver as ruínas do templo, eles conseguiam ver tudo aquilo que precisava ser reconstruído do lado de fora. Diante dos olhos deles, era tudo muito óbvio, era tudo muito fácil de ser percebido, e por isso que eles olhavam para toda aquela situação e diziam: tudo isso precisa ser reconstruído. Eles pensavam que o único problema que existia era a falta de recurso. Eles entendiam que havia oposição política e acreditavam que o atraso na obra era fruto disso. Eles pensavam, então, que o problema não era deles, não era com eles, não estava neles. Mas o Senhor revela que o maior obstáculo não estava ao redor deles, não estava fora, mas estava neles, estava dentro de cada um deles. A obra de Deus não emperra primeiramente por falta de dinheiro. A obra de Deus não deixa de caminhar, não deixa de ir em frente, simplesmente porque faltam recursos nas mãos das igrejas. Mas antes disso, muito mais fortemente do que os inimigos que criam entraves humanos, o que emperra o avanço do reino de Deus se chama pecado. Talvez você não chame mais com o nome pecado. Talvez você ache que a palavra pecado seja forte demais, seja dura demais, e talvez você esteja chamando pecado de falha. Talvez você esteja chamando, dizendo que ele é simplesmente uma pequena falta, e não queira mais chamar o pecado de pecado. E talvez o problema tenha começado assim. Quando nós começamos a relativizar o peso da desobediência, a seriedade de um pecado, é justamente a partir desse momento em que nós começamos a nos distanciar do Senhor. E o Senhor tem multiformes, várias maneiras de falar com cada um de nós. E aí, quando as dificuldades começam, quando os problemas surgem, quando os desafios parecem que nós não conseguimos vencê-los, eles não são vencidos, nós não conseguimos superá-los, é a hora de perguntar: o que é que o Senhor está falando comigo? Por isso que no texto aqui, depois de chamar o povo à reflexão e ao trabalho, e há 15 dias, quando eu preguei a primeira parte do livro do profeta Ageu, eu disse a vocês que, na verdade, o Senhor tinha dito para esse mesmo povo: eu sou convosco. O Senhor estava dizendo para eles: não é falta de comunhão, não é falta de presença minha, não me falta poder, a minha mão não está curta para abençoar vocês, mas, na verdade, o problema está em vocês. E nesse instante aqui, depois de chamar o povo a essa reflexão e ao trabalho, Deus agora chama o seu povo à santidade. Porque de nada serve, de nada adianta quando somos os mais eficientes aqui dentro do templo, quando nós somos extremamente profícuos, trabalhadores, aqueles com quem as pessoas podem sempre contar, se junto a isso, e se diante dessa mesma realidade não estiver uma vida que se afaste do pecado todos os dias. Todos os dias temos que lutar essa luta. Ageu está dentro de um conjunto de profetas pós-exílicos, como eu já disse a vocês. O povo havia retornado do cativeiro babilônico, mas em lugar de reconstruir o templo, em lugar de fazer o que eles tinham certeza, tinham convicção que era a vontade de Deus para a vida deles, eles simplesmente demoraram cerca de 16 anos. Eles viviam em casas muito boas, cuidavam e sabiam cuidar, sabiam ir a Deus pedir para si mesmos. Mas o templo, a casa do Senhor, a obra de Deus, o santuário ficava para depois. O livro mostra justamente Deus corrigindo as prioridades do povo, porque a gente é assim mesmo. Não que isso sirva para a gente se conformar, mas por mais decididos que estejamos no início da nossa caminhada, por mais que foquemos em querer continuar e continuar certos, a verdade que se apresenta nas nossas vidas, ela nua e crua, é que nós sempre nos desviamos para a direita ou para a esquerda, perdemos o foco e acabamos esquecendo o que era mesmo que a gente estava fazendo ali. Deus está corrigindo as prioridades do povo através do profeta Ageu e apontando para uma esperança messiânica, como nós vamos ver no texto. Esse texto, então, que nós lemos nesse capítulo 2, versículos 10 ao 23, une os temas santidade, obediência, disciplina, bênção e esperança no reino definitivo de Cristo. É isso mesmo. Esse profeta aqui, esse texto aponta para Cristo, como nós vamos ver e vamos entender. O povo volta do exílio, mas se desvia.
Ageu é uma literatura profética, precisa ser entendida e interpretada como palavra de Deus entregue por meio do profeta, do povo da sua aliança. O texto contém exortação, admoestação, promessa e linguagem escatológica, falando do futuro, das últimas coisas. A parte final do texto usa literatura, linguagem apocalíptica, falando então do abalo dos céus, da terra, dos reinos, apontando para o triunfo eterno do Senhor Jesus. A forma, então, predominante é prosa literária, é prosa profética, com perguntas sacerdotais, com aplicações espirituais, admoestações históricas, promessa de bênção e anúncio do Messias. No contexto aqui, e nesse texto que nós vemos, no contexto literário, nós vemos que aqui está, na parte que nós lemos, a terceira mensagem, a terceira e a quarta mensagem do profeta. Na terceira mensagem, ele trata da impureza do povo, do pecado do povo, da desobediência do povo e da necessidade de santidade. Mas na quarta mensagem, ele se dirige a Zorobabel e aponta para uma vitória futura e eterna. Ele aponta para uma futura maior, uma vitória futura do reino de Cristo. O texto, então, fecha o livro mostrando que Deus exige santidade do seu povo no presente e garante esperança messiânica para o futuro. Aquele que não quer se dobrar ao Senhor nesses dias com santidade, aquele que não tem esse desejo, que nem deseja tê-lo, que nem acha isso importante, precisa questionar a própria salvação. Precisa perguntar diante de Deus se de fato foi salvo, porque qualquer salvo precisa desejar a salvação. Não podemos ver a santidade, a santidade simplesmente como uma exigência de Deus, mas é preciso entender a santidade como um processo que nos ajuda na comunhão com o Senhor e que reflete o fato de sermos salvos. Quando não se deseja a santidade, muito provavelmente tem algum problema com a salvação. Aquilo sobre o que nós estamos falando já é que Deus chama o seu povo à santidade e confirma que esse povo que está sendo chamado para ser santo tem vitória garantida na pessoa de Jesus Cristo. Esse Deus Santo não aceita obras contaminadas pelo pecado, mas, na verdade, abençoa a obediência do seu povo. Ele remunera a obediência do seu povo no sentido de recompensar e conduz a história ao triunfo final. É Ele quem está governando tudo. É Ele quem está exigindo do seu povo aquilo que Ele pode exigir, que eles sejam santos como Ele é santo. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, e eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, nos versículos 10 a 14, há uma parábola aqui extremamente intrigante, quando a fala do profeta mostra que a santidade não se transfere, mas o pecado contamina. A santidade de um não é transferida ao outro, mas a pecaminosidade é. E aí vejam o que é que diz o texto, a partir do 10. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa, ou seja, carne do sacrifício, na orla de sua veste, e ela vier tocar no pão ou no cozinhado, ou no vinho ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar na alguma destas coisas, ficará ele imundo? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Deus manda Ageu consultar os sacerdotes, porque eles eram responsáveis por ensinar e interpretar a lei ao povo. Eles eram os professores. A pergunta não busca criar uma nova lei cerimonial, não. Mas, na verdade, o Senhor queria mostrar a correta compreensão de uma lei que já havia sido revelada em Moisés. A primeira pergunta ensina
E o Senhor estava ensinando para aquele povo, nessa primeira pergunta, que algo que é santo se toca em algo que é impuro, permanece, não transfere, na verdade, a santidade. Mas se algo que é impuro é tocado por alguém que é santo, a pecaminosidade, a impureza é transferida. Entendam que na lei cerimonial de Israel, na lei do Senhor para aquele povo, devido até a questões sanitárias e hoje conhecimentos da medicina, da biologia, que não existia naquela época, para que o povo tivesse saúde, era recomendado na lei que eles não pudessem tocar em gente morta, tocar em corpos mortos, porque eram transmitidas doenças. Imagine que pessoas poderiam morrer, estar com determinadas enfermidades, e se alguém tocasse, poderia adoecer. Para evitar isso, era que na lei cerimonial era dito que eles não poderiam tocar em mortos. Por isso que o texto pergunta se alguma coisa santa tocar num morto, se a santidade daquela carne que era para o sacrifício, era possível tornar aquele corpo puro. E a verdade é que não. A aplicação é direta. Assim era o povo de Deus naqueles dias. Suas obras e ofertas estavam contaminadas pelo pecado. Eles continuavam praticando atos religiosos. Atente a isso. Eles vinham para o templo, eles sacrificavam, eles davam para as próprias vidas uma aparência de religiosidade, uma aparência de correção. Todos os atos externos eram praticados. Mas diante de Deus, a alma de cada um deles estava presa no pecado. Eles não tinham compromisso verdadeiro, mas apenas aparência de compromisso. Praticavam atos religiosos, mas com uma vida impura, fora do templo e fora da religião. Deus não aceita ofertas antes de aceitar o ofertante. Deus não aceita oferta antes de aceitar o ofertante. Não se engane. Você engana a mim, como eu já disse aqui no púlpito, você engana todos os irmãos da igreja, engana a nossa denominação inteira, fazendo com que todos pensemos que você é uma pessoa santa. Mas se Deus, olhando para a sua vida, ele não vê esta santidade, a Deus você não engana. Precisamos, antes de nos preocupar com aquilo que nós fazemos aqui no templo, antes de eu trazer qualquer mensagem aqui para você, antes de alguém cantar, antes de eu ajudar, de irmão Ramos servir ali, abrindo e fechando essa igreja, cada um de nós, tudo aquilo que faz, precisa se perguntar e se preocupar com a vida que está levando diante do Senhor. Porque o que Deus estava reprovando aqui no meio desse povo não era a falta de religiosidade, não era a ausência de cultos mais, mas o culto que eles estavam fazendo era, na verdade, um culto manchado pelo pecado, manchado pela desobediência. Tudo que eles ofereciam ali era imundo. O que revela que um culto sem santidade não é aceitável diante de Deus. Quando nós saímos aqui, eu já disse isso e vou repetir, quando nós saímos por essas portas, continua a liturgia. Nós continuamos adorando ao Senhor lá fora. Continuamos cultuando o Senhor, porque não existe essa dicotomia de vida cristã e vida secular. Somos só uma pessoa. Temos só um CPF. Somos só uma pessoa que foi salva diante de Deus. Então, a mesma pessoa que eu sou aqui, eu preciso ser lá fora. E talvez lá fora eu precise ser mais santo do que eu sou aqui. Porque aqui é fácil ter cara de santo. Aqui são poucas as tentações. Aqui são poucos os cenários que ameaçam a minha vida em comunhão com Deus, mas lá fora nós somos desafiados 24 horas por dia. Nós somos tentados a fingir. A carne sempre vai dizer, não, você não precisa obedecer tanto. Você está se esforçando demais, isso está custando muito caro para você, só finja que obedece. O besta do pastor vai acreditar em você, e eu vou mesmo. E não tem problema, eu acredito, mas quem está perdendo o quê? Quando você me engana, é você que está se enganando. Não sou eu que estou sendo enganado de nada, porque eu não preciso crer ou descrer nisso, não muda nada na minha vida. Mas é preciso lembrar de textos como está no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Em espírito, porque Deus é espírito e não tem como adorá-lo se não for em espírito. Mas em verdade significa de fato. Adorar a Deus, vivendo a palavra, buscando o Senhor, pedindo perdão por cada vez que pecar, mas voltando à caminhada, voltando ao batente, vivendo dessa forma em espírito e em verdade. Esse é o desafio para cada um de nós. E se nós nos concentrássemos só nesse desafio, se a gente gastasse energia somente tentando transformar a própria vida, a gente tinha muito pouco tempo para fiscalizar a vida do irmão. A gente teria muito menos disposição para criticar de forma tão ferrenha a vida do outro. Não, deixa o outro cuidar dele. Eu preciso somente orar por ele, eu preciso ser bênção na vida dele, não fiscal. E eu vou cuidar da minha vida em transformar o meu coração pecador. E eu vou gastar a minha vida inteira fazendo isso, e esta vida inteira ainda vai ser pouco. Vai ser preciso um milagre da glorificação quando eu chegar no céu, para que eu seja realmente santificado. Você também, meu irmão. Todos nós teremos que passar ainda por esse outro milagre da glorificação dos nossos corpos, tamanha a pecaminosidade que habita em nós. E é esse o desafio. Era esse o desafio que o Senhor estava querendo cobrar do povo de Deus nos dias de Ageu, que eles lutassem contra eles. O inimigo agora era outro, o inimigo estava dentro. O inimigo não estava fora, mas estava dentro. O povo, na verdade, meus irmãos, queria manter rituais religiosos sem tratar da impureza do coração. Deus chama seu povo. Deus chama o seu povo à santidade antes de aceitar as suas ofertas. Não se engane. Não se engane. Porque você engana você, mas a Deus não. Muita gente pensa que proximidade com coisas santas produz santidade automática. Não, basta que eu vá para a igreja. Basta eu colocar uma Bíblia aqui na minha sala aberta no Salmo 91. Basta eu fazer parte de todas as programações e todo mundo vai ter certeza que eu sou santo. Todo mundo vai achar que eu estou muito bem com Deus. Vamos achar e vamos até ficar felizes, meu irmão. Mas o problema é que você não está indo para um céu que eu criei. Você está indo para um céu de um Deus que sonda o seu coração e sabe quem você é. E sabe quem você não é. O que a gente precisa é entender que a santidade não vem de um contexto externo, mas vem por uma vida consagrada diante de Deus. Uma vida que não vive de aborrecer os outros, se aborrecer com os outros, mas vive, na verdade, uma vida de aborrecimento ao pecado. Uma vida de guerra declarada não ao outro, mas ao pecado e à desobediência na própria vida. O pecado contamina as nossas obras. A nossa desobediência mancha tudo o que nós estamos fazendo. Mesmo que esses olhos humanos não vejam, o Senhor vê. Mancham tanto aquilo que nós fazemos, como mancha o nosso culto prestado ao Senhor e a nossa vida comunitária. O povo de Deus, na verdade, todos nós, precisamos fugir de toda forma de mal, a aparência do mal, e buscar obediência sincera, porque isso também basta diante do Senhor. Se nós precisamos sim declarar guerra ao pecado, é preciso lembrar que Deus não espera e não exige de nós perfeição. Ninguém aqui é perfeito a partir de mim. Ninguém é perfeito e nem vai ser até chegar na glória. A única hora em que nós seremos perfeitos vai ser quando todo mundo já for também. Então não venha se vangloriar daquilo que você não faz e que você não é. Você não é perfeito e não exija dos outros que os outros sejam aquilo que você também não é. A primeira coisa, então, que esse texto nos ensina, a primeira coisa que ele mostra para as nossas vidas e que nós aprendemos aqui nesses versículos 10 a 14, é que a santidade não se transfere, mas o pecado contamina. Infelizmente é desse jeito. A pecaminosidade do meu irmão pode chegar ao meu coração e eu preciso cuidar disso. Mas a segunda coisa que eu aprendo nos versículos 15 a 17, lendo essa admoestação solene, é que a negligência espiritual atrai a disciplina de Deus. Certa vez alguém me perguntou, pastor, eu posso decidir não ser santo? Eu posso não querer a santidade para a minha vida e viver dessa forma? E eu disse, pode.
Mas se eu fosse você, eu ficaria com medo de agir contra a vontade revelada de Deus. Porque quando a gente tem dúvidas sobre o que Deus quer, o pecado é menos grave. Mas quando a gente sabe que Deus quer que a gente seja santo, mas a gente decide não querer a vontade revelada de Deus para a gente, e a gente é filho, a gente vai ser disciplinado. E o que o texto mostra no 15 ao 17, do 15 ao 17, é justamente que a negligência espiritual, a inércia, a irresponsabilidade, brincar de evangelho, brincar de cristão, atrai disciplina da parte de Deus. Olha a consequência, no 15. Agora, pois, considerai tudo que está acontecendo desde aquele dia. Antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. E eu vos feri com queimaduras, ou seja, com um clima quente para estragar a plantação, com ferrugem, que era uma praga daquela época, e com saraiva, que era geadas, chuva de granizo. E em toda a obra de vossas mãos, o Senhor está dizendo, eu feri. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. A primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que quando a gente não ouve o Senhor através do profeta, quando o povo não ouvia naqueles dias através do profeta, quando nós não ouvimos através da palavra, o Senhor vai falar através de dores, o Senhor vai falar através de disciplina, o Senhor vai falar através de atos mais duros, porque não demos ouvidos aos atos mais leves. Nós que somos pais, conhecemos muito bem essa realidade. A primeira coisa que um pai amoroso faz com o filho é orientar. É dizer, não haja dessa forma, não faça dessa maneira, mas se ele insiste, lá em casa ia para a pisa. E pai que ama, disciplina o próprio filho, ou com piso ou sem piso, de uma forma ou de outra, mas ele disciplina. E o que Deus estava dizendo para eles era, eu chamei a sua atenção, eu mostrei a vocês que vocês precisavam mudar de atitude, vocês não me ouviram. O povo precisava olhar para trás, olhar para a própria vida, para as dificuldades que estavam vivendo e reinterpretar todas elas, porque elas não eram fruto do acaso, não eram falta de sorte, não era simplesmente porque aconteceram, porque tinha que acontecer. Não, era Deus falando através dos problemas, era Deus falando através das dores. Ele mesmo está dizendo, fui eu que feri vocês, feri com queimadura, com peste, com chuva de granizo. A negligência com a obra de Deus trouxe prejuízos concretos para a vida deles. Porque a negligência nas nossas vidas traz prejuízos completos através da disciplina do Senhor. Mais uma vez, não culpe o diabo. Não fique se vitimizando, dizendo que foi o diabo que está lhe perseguindo, que o diabo quer lhe ver no chão, quer lhe ver humilhado. É Deus. Nada de diabo não, mas é Deus quem está disciplinando a gente. Eles esperavam 20 medidas, mas encontraram 10. Eles esperavam 50, mas receberam 20. A redução dessas colheitas, as colheitas diminuindo, não era simplesmente um acaso agrícola, não era falta de técnica agrícola, não é porque a Embrapa não estava lá. Era disciplina de Deus. Através da queimadura, através da ferrugem, através da saraiva, tudo isso atingia as lavouras, mas o alvo da correção do Senhor era o povo. E deles deveriam dar muito graças a Deus. Porque, diferentemente do que aconteceu com Jó, não eram os corpos deles que estavam sendo atingidos, era o que estava ao redor. Mas Jó teve tanto corpo quanto o que estava ao redor atingido. O que Deus repetia para eles aqui era dizendo, eu ainda não estou disciplinando tão duramente quanto eu ainda posso disciplinar. Vejam que é justamente aquele filho que endurece o coração e diz, mesmo o Senhor dizendo que eu tenho que fazer isso, eu não vou fazer. E aí, nessa hora, fica parecendo como se Deus dissesse assim, vamos ver quem ganha. Vamos ver se é você que aguenta a minha disciplina até o fim. Ou se era melhor você se dobrar diante do que eu quero. O ponto mais grave, meus irmãos, é que mesmo sendo disciplinado,
O povo não voltou para Deus. O povo não o viu. A disciplina divina, ela sempre tem um propósito restaurador. Mas, na verdade, encontrou corações endurecidos aqui e a coisa não mudava. Quando o texto diz considerai, é uma convocação a uma reflexão espiritual. Deus exige que o povo interprete sua vida à luz dessa palavra. Era de acordo com o que o profeta estava falando, porque ele era boca de Deus, palavra de Deus, naqueles dias, que eles precisavam interpretar tudo o que estava acontecendo na vida deles. Tudo estava mal, nada estava bem, e nem mesmo assim eles ouviam o Senhor. O que nos faz lembrar das palavras do profeta Isaías. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono de sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O boi sabia quem era o dono. O jumento também. Mas o povo de Deus não. Não sejais como o cavalo ou a mula, disse o salmista no Salmo 32, sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Deus ama tanto a gente. Ele ama tanto a gente. Se for preciso usar freio cabresto, ele vai usar. Mas não precisa. Basta que a gente peça a Deus um coração sensível à voz dele, um ouvido sensível. Porque ele não tem prazer em fazer isso. Mas ele faz por amor de nós, para que a gente volte a ouvi-lo. A disciplina de Deus sobre o seu povo não é para destruir, nunca é para destruir esse povo, mas para conduzir ao arrependimento. O Senhor corrige aqueles que pertencem a Ele. Se você nunca passou por uma disciplina, talvez você esteja precisando de salvação. Porque se você foi salvo, você vai viver sendo constantemente cobrado por Deus e disciplinado por Ele. A disciplina amarga de Deus é um remédio santo contra a morte espiritual. Quando ele vê que sozinho a gente vai morrer, ele resgata a gente, enchendo a vida da gente de dores muitas vezes. O povo abandonou a prioridade da casa de Deus e buscou primeiro seus próprios interesses. E parecia legítimo, porque eles tinham voltado de um cativeiro, eles não tinham casa para morar. Mas Deus nunca, em situação nenhuma na vida da gente, aceita não ser o número um. Aceita não ser a prioridade. Deus chama o seu povo a considerar seus caminhos e reorganizar suas prioridades, antes que ele precise falar de forma mais grossa. O povo sofreu perdas, é verdade, mas não discerniu a mão disciplinadora de Deus e achou que era falta de sorte, achou que era qualquer outra coisa. A igreja precisa interpretar as suas próprias crises. Você, meu irmão, eu, meu irmão. Nós precisamos perguntar a Deus o que é que Ele está falando através de tudo que nos faz sofrer e chorar. O que é que Ele está falando? O que é que Ele está querendo? Ele quer que a gente volte a ter mais comunhão com Ele. Ele quer que a gente volte a ler mais essa palavra. Ele quer que a gente obedeça mais, quer que a gente o honre mais com a nossa vida. É hora de ouvir. É o momento de ouvir quando Deus está falando ainda e não simplesmente nos disciplinando com ações. A igreja precisa interpretar dessa forma. A disciplina não produziu quebrantamento no coração daquele povo ali nos dias de Ageu. O povo precisa voltar-se ao Senhor enquanto ele ainda está conversando e chamando a esse arrependimento. Nos versículos 18 e 19, nós vemos uma promessa bendita, que é sempre assim. O Senhor fala de uma disciplina, fala do pecado, mas em seguida faz uma promessa para aqueles que derem ouvido. Nessa promessa bendita, o Senhor lembra que a obediência abre um novo tempo de bênção para a vida daquele que obedece. Versículo 18 diz assim: considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso,
a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. É um olho no peixe e outro no gato. É um olho na bênção e outro olho na disciplina do Senhor. É um olho naquilo que precisa ser feito e o outro olho naquilo que se viveu de sofrimento e dor, lembrando que se a gente se desviar de novo para a direita ou para a esquerda, ele vai vir nos resgatar. E se para nos resgatar tiver que nos fazer sangrar, ele vai fazer a gente sangrar sem nenhuma dificuldade. Até aqui, o povo deveria olhar para trás, sim. Agora, Deus manda o povo também olhar para frente. Um novo marco é estabelecido. Desde este dia, a desobediência havia trazido disciplina, mas a obediência havia inaugurado uma nova estação de bênção na vida deles. É uma questão de justiça. Se a desobediência tem consequência, então a obediência também deve ter consequência. Os celeiros ainda estavam vazios, atentem a isso. A videira, a figueira, a romeira e a oliveira ainda não haviam produzido. A mudança não era visível no campo ainda, mas já estava decretada pela palavra de Deus. A bênção começa quando o povo se volta em obediência. Quando você se volta em obediência para o Senhor. Quando você se volta de coração reto diante do Senhor, dizendo que de fato quer obedecer. Mesmo que a bênção ainda não tenha modificado aquilo que está ao seu redor. Mas quando você obedece, você está chamando por essas bênçãos de Deus na sua vida. E na hora que essas bênçãos chegarem, você vai ver que elas já estavam sendo preparadas por Deus há muito mais tempo do que você podia supor. A mudança não era visível ainda, mas tendo sido já decretada, era motivo de se alegrar e descansar. O que quebra a maldição não é ritual mágico, não é oração de pastor, não é simplesmente eu fazer um pó de pirlim-pim-pim para derramar na cabeça de ninguém. O que quebra a maldição, o que lança para longe a disciplina do Senhor, é obediência, meu irmão. Deus não tem motivo para disciplinar um filho obediente. Pelo contrário, ele tem motivo para abençoar. Ele só faz isso quando se torna o único caminho possível. Mas é preciso, sim, que a gente entenda que o que quebra a maldição não é ritual mágico, mas um retorno obediente ao Senhor. Obedecer de verdade, de coração. Novamente o texto diz, considerem, pense sobre o que está acontecendo, reflita sobre o que está havendo na sua vida, pense uma vez, pense duas vezes, não pare de pensar, não pare de analisar, porque você precisa estar constantemente analisando onde está o seu coração. Nosso coração ama se desviar. O nosso coração é o mesmo do Adão que se escondeu de Deus quando pecou. A gente ama para o meio do arbusto e ficar escondido lá, fugindo de Deus, como se fosse possível esconder-se do Senhor. Mas não é. Esconder-se de Deus é uma ilusão. Mas o que a gente precisa, na verdade, é fazer aquilo que Jesus menciona, e fica no capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É uma obediência de dar prioridade ao Senhor e que tem consequência. Mas muitas vezes o povo faz o que fez nos dias de Malaquias. Desde os dias dos vossos pais, os desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, diz o Senhor através de Malaquias, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tornar. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor. Quantos momentos em outros assuntos da Bíblia, você vê Deus dizer assim, me teste.
Não existe outro momento em que Deus diz, me prove nisso, faça teste de mim. Não. Ele diz, confie em mim, ele diz, obedeça, mas quando se trata de dízimo e oferta, o Senhor diz, me teste. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. É a Bíblia? Ou será que só está escrito na minha? Ou será que é só para mim? Deus está falando, não quer ouvir. Ele tem outros meios de fazer o coração de pedra da gente se transformar em coração de carne. O povo queria bênçãos de Deus, mas sem reorganizar a sua desobediência, sem abrir mão da desobediência. E, na verdade, o que Deus fez através do profeta Ageu foi chamar o seu povo para buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Muitos só creem na bênção quando já vê os resultados, mas Deus já havia abençoado o povo e ainda faltava fruto na vida e na romeira em todas as plantações. A desobediência, meus irmãos, a primeira coisa que a desobediência rouba se chama alegria. A primeira coisa que a desobediência rouba se chama paz. E só depois é que a disciplina chega, mas ela por si só já é uma tragédia para as nossas vidas. A obediência é a forma de marcar um novo começo diante de Deus. Graças a Deus que nós todos estamos vivos aqui hoje e temos a oportunidade de recomeçar, se esse for o nosso caso. O texto termina, e com isso o livro de Ageu termina, nos versículos 20 a 23, falando de uma vitória gloriosa. Os reinos do mundo cairão e o reino de Cristo triunfará eternamente. Versículo 20 diz assim: veio a palavra do Senhor segundo a vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei a Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. A última mensagem dirigida a Zorobabel, governador de Judá, foi essa. Traz, na verdade, um encorajamento imediato e uma esperança futura. Essa é uma linguagem apocalíptica e aponta para o abalo dos reinos humanos. Todo mundo que hoje a gente vê nesta terra, sobre a face da terra, e que se enche de orgulho, se achando o Todo-Poderoso, se achando o xerife, o mandatário, aquele que manda, faz e desfaz, vai, na verdade, ser desmoralizado pelo Senhor. Deus declara que vai fazer abalar céu e terra. Ele vai derrubar os tronos dos reinos, de todo arrogante, de todo soberbo, vai destruir a força das nações e vai tornar os maiores símbolos de poder militar, que eram carros e cavaleiros, em nada. Ele diz que vai destruir tudo isso. Mas a promessa não termina em destruição. Deus escolhe Zorobabel como servo meu, como símbolo da bênção dele, e fala de um anel de selar. Esse anel de selar, na verdade, representa essa linhagem davídica da qual viria Cristo. A história não caminha para o caos. A história não está caminhando perdida para o caos final, mas para o governo definitivo do Messias. Nós estamos voltando para casa. O Senhor está dizendo claramente isso aqui. E o que nós precisamos lembrar é que os homens confiam nos tronos. Os homens amam confiar nos poderes humanos, nos exércitos e nos símbolos de poder.
mas Deus derruba os reinos humanos como se fosse nada, como se eles fossem nada, e estabelece o reino de Cristo eternamente. O povo de Deus não pode desanimar diante das convulsões da história. O mundo sempre viveu em convulsões. O mundo sempre viveu abraçado com o pecado e vendo problemas um atrás do outro. Então, tudo isso vai continuar acontecendo. E nós não precisamos desanimar diante nem de uma perseguição que venha contra a gente. Porque a história está nas mãos do Senhor dos Exércitos e não na mão de qualquer homem. Muitos enxergam Zorobabel apenas como uma figura política do seu tempo, daqueles dias. Mas Deus aponta, por meio dele, para Cristo, o verdadeiro rei davídico. Imagine, meus irmãos, imagine uma casa muito antiga e que por fora dessa casa ela mantivesse algum nível de beleza, algum nível estético certamente agradável. Uma pintura que resistisse em algumas partes, que não estivesse perfeita, mas que aparentemente estava ainda durando. A fachada ainda impressionava para quem passava depressa por ali, sem prestar atenção. Mas imagine que por dentro dessa casa houvesse infiltração, houvesse uma madeira apodrecida, existissem colunas comprometidas e rachaduras escondidas. É assim que estava a vida daquele povo. Para quem olhava de fora, parecia até que estava meio arrumadinha. Mas quando Deus sondava o coração daqueles homens por dentro, ele via que a casa não precisava só de decoração. Precisava, na verdade, de uma restauração profunda. Talvez, olhando para a sua própria vida hoje, você seja convencido pelo Espírito de Deus que é tempo de uma obra de restauração no seu coração. E eu lhe digo, se for, não tem problema. Não se sinta humilhado nem diminuído, pelo contrário, se sinta amado pelo Senhor, porque você está sendo cuidado por Ele. A obra de Deus não precisa só de movimentos. Nós não precisamos de uma programação atrás da outra, mas precisamos de santidade nas nossas vidas. O culto não precisa apenas de forma, mas precisa de vida consagrada. Vidas consagradas a Deus. A igreja não precisa somente de mãos trabalhando, mas precisa de corações obedientes e que obedecem ao Senhor em qualquer situação. Ageu aponta para Cristo no final do seu livro. O templo reconstruído preparava o caminho para essa manifestação verdadeira da glória de Deus. Cristo é o verdadeiro templo, como eu disse a vocês. Cristo é o verdadeiro adorador obediente. Cristo é o rei cujo reino jamais será abalado. É nesse Cristo que nós podemos descansar nesta noite, que cuida de cada um de nós, quer estejamos precisando de bênção, quer estejamos precisando de disciplina, de uma coisa ou de outra, o Senhor continuará cuidando da vida de cada um de nós. A esperança da igreja está nele, não em qualquer homem, não em qualquer político. Nele, em Cristo, o Senhor nos chama à santidade. Nele, Deus restaura a vida de cada um de nós pela graça. Nele, em Cristo, Deus nos firma em sua promessa. E é nele, é justamente em Cristo, que os reinos deste mundo se tornarão em nada diante do Senhor. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Já estamos seguindo a pessoa certa. Já estamos seguindo o Cristo que vai vencer. Você não precisa esperar pela eleição de outubro. Você não precisa esperar o que vai acontecer. Nós já estamos com a pessoa certa. E a pessoa certa se chama Jesus de Nazaré. Vamos orar mais uma vez. Amado e soberano Deus, como nós te agradecemos, Pai. Como nós te louvamos, porque o Senhor já está cuidando dos nossos corações. Nós não precisamos correr atrás de homens. Nós precisamos somente descansar na tua presença. Precisamos somente continuar crendo no Senhor. E, ao mesmo tempo, enquanto cremos em Ti, enquanto descansamos no Senhor, nós queremos Te pedir por discernimento. Nós queremos Te pedir, Senhor, para que nós façamos uma releitura
daquilo que está nas nossas vidas e que nós muitas vezes temos interpretado como perseguição dos homens, como injustiça deles. E se aquilo tem nos afligido, Senhor, nos dá uma interpretação correta desses fatos, porque se esses males forem prenúncio de disciplina da tua parte, Senhor, nos dá corações sensíveis nessa noite, para que possamos voltar a obedecer ao Senhor e não precisemos mais passar por disciplinas, por um tratamento duro da tua parte. Se nossos corações estiverem duros, mesmo assim, Senhor, se nossos corações não ouvirem a tua voz, então que o Senhor nos discipline, então que o Senhor nos faça sangrar, que o Senhor nos faça voltar para sermos restaurados, se essa for a única solução. O que nós sabemos nesta noite é que, de uma forma ou de outra, nós somos mais do que bem-aventurados. Nós somos privilegiados, Senhor. Nós somos felizes na tua presença e de nada temos do que reclamar. Te agradecemos por tudo, pelo teu favor sobre nós. É assim que nós te oramos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém.